com a presença estreando o nosso querido Beto Cochenza, fundador, formador e idealizador do Boom SP Design, que é o único fórum de arquitetura, arte e design brasileiro, que trouxe para nós grandes nomes, não é, Beto? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Que bom! Feliz! Esse ano, o Salão do Móvel veio em um novo formato, em um único piso. E como afirmou a presidente Maria Porro, não é mais um e-salone, e sim um grande salone. Convidaram um dos maiores estúdios de design da atualidade, o Forme Fantasma, que ele assinou os espaços públicos antes fora e agora dentro, com a colaboração de mais 2 escritórios de arquitetura e design e a curadoria do super arquiteto Besp Finesse. Maria Porro mencionou em uma coletiva a importância de apresentar a responsabilidade ambiental, financeira e real. Beto, considerando esse novo formato, essa asseveração, e que ela disse que o conceito é proximidade inerente, qual é a mensagem para as indústrias, empresários e outros sobre possíveis novos formatos para aplicar na arquitetura, arte e design brasileira? Afinal, tudo é design, ou fala design, que inclusive foi o tema desse ano da Semana Design, do Speak Design. Conta para nós, Beto. Eu acho que para a gente falar sobre 2003, a gente tem que retroceder aí aproximadamente 4, 5 anos, porque a Itália foi um dos países que mais foi impactado pela pandemia. E nesse momento pandêmico, o próprio salão foi cancelado, depois ele voltou com uma energia e foi se transformando. E eu acredito que a grande mudança do ano passado para cá é a questão de que o salão agora ele acontece em um único plano, então você tem uma outra dinâmica de visitação. Sim. Essa questão desses espaços que foram trazidos para dentro, que acontecia antes somente fora, que é o off-salone, eu acho que isso é uma novidade interessante. E eu acho que isso criou uma outra dinâmica de visitação e de percepção das marcas que estavam expondo. Estava mais setorizada. Eu acho que nunca deixou de ser setorizado, mas ficou... Só de ficar no mesmo plano, não ficar aquela confusão, sobe, desce, pega a escada rolante, já te dá uma outra dinâmica e uma outra disposição de visitar o salão como um todo. Até a percepção é bem maior, né? Conseguimos avaliar com mais cuidado, acredito. Sim, eu acho que tem menos dispersão de energia e otimiza várias questões aí, como você colocou. O grande destaque esse ano, eu acho que foi a Feira Bienal, que acontece paralela, que foi a Eurolute, né? Então, ano passado foi Eurocutina, esse ano é Eurolute, etc. E eu gostaria de citar 2 empresas que eu achei fantástica, que uma delas que eu gosto muito, que é a espanhola Ladró, de porcelana, que apresentou uma coleção belíssima do Luca Niccheto, que é um italiano que dividiu o seu tempo entre Itália e Escandinávia, e também do Naoto, que é um japonês excelente, que ele mostrou umas plantas que as pétalas são de cerâmica. Então, assim... Fantástico isso, maravilhoso. Beto. Então, isso num pendente? Você sai de baixo. Bom, enfim, tem vários formatos, mas sai de baixo para cima, tem lateral e etc. E um stand relativamente pequeno, considerando a grandiosidade do salão. Mas a marca que eu acho que foi a que realmente percebeu e apostou nesse momento do retorno do mercado, de mais gente visitando, de várias partes do mundo, eu acho que foi a Artemide, que mostrou uma coleção, várias coleções belíssimas assinadas pelo Big, e também mostrou luminárias mais tradicionais, mas eles mostraram força e jovialidade. Eu achei que foi muito bacana isso. Eles têm os clássicos, mas eles apostaram bastante nessa questão da contemporaneidade, dos novos conteúdos. Com jovens designers também? Exato. E
voltando um pouquinho sobre a questão dos espaços que você falou, dentro da Eurolute tinham vários espaços mais ou menos de 5 por 5, 5 por 10, que são essas praças, né? E cada uma mostrando um conteúdo. Mas a que mais me chamou a atenção foi a dedicada a Gaia Aulente, e tinham aproximadamente umas 10 luminárias dele, mas com uma força incrível para quem gosta de olhar para o modernismo. Algo imersivo, pode-se dizer? Era um momento mais de reflexão. Certo. Você entra num espaço que tem barreiras visuais, então você já se desconfunde um pouco do que você está ali envolvido numa feira. Amo essas coisas. E tem a questão de você ver uma peça da década de 60, você percebe que ela é da década de 60, ela é original, apesar de continuar sendo produzida até hoje. E você tem ali desenho manual, você tem estudos técnicos. Então, sei lá, tinha gente que passava ali e ficava 5 minutos. Acho que eu fiquei uns 40, só lendo planta, só vendo desenho, olhando detalhes. Então, acho que essas praças assim, foi um refresh bem interessante. Vamos precisar de mais um Funny Talk para você contar toda essa parte da Eurolute. E falando dessas questões do empresário, sim, eu acho que foi um grande exercício, sim, para os empresários que já visitam tradicionalmente, que representam ou não marcas internacionais do Brasil, ou têm suas próprias indústrias, seus próprios comércios, seus negócios de varejo. Mas eu percebi também um aumento de expositores em função do movimento da Apex. Isso é excelente. Sim, excelente. Então, eu acho que os brasileiros estão cada vez mais atentos a esse mercado internacional. Acredito que isso tudo prova, então, o que a Maria Porro disse, né? Que tem uma afirmação ali ambiental, né? Um cuidado ambiental, financeiro e real. E, sem dúvida, do design, né? Sim, e eu acho que o Brasil, como raciocínio de design industrial e do nosso parque industrial, ele tem muito a colaborar com essa questão do eco-friendly, o momento de novas tecnologias, não comparando, ou até comparando, o mesmo equipamento ou o mesmo maquinário que existe hoje disponível na Itália ou na Alemanha, e eles estão produzindo design lá, está aqui no nosso parque industrial também. Então, é uma questão de mais cuidado na hora de desenhar, na hora de produzir, na hora de finalizar e na hora de comunicar o que está fazendo. Perfeito. Beto, o Salão Satélite já revelou grandiosos talentos, inclusive brasileiros, em seu propósito de afirmar essa equação processo e prática, tratando dessa evolução futura, também citada pela querida, lógico, fundadora e curadora Marva Grinfey. Qual é o sentimento que você obteve ao visitá-lo esse ano? E me conta, fale quais os destaques. Não precisa... Aquilo que mais mexeu com você, pode ser até apenas um destaque do Salão Satélite. Eu acho que o processo do satélite ele é absolutamente necessário no impulsionamento e no descobrimento de novos personagens do segmento, né? Então, o próprio Pedro Franco da Lotoff passou por ali como brasileiro, o Luiz Pons, americano, também passou por ali. O Luiz Pons também? Eu não sabia. Então, tem muita gente. Um repertório, você imagina, de anos... onde 20, 30 jovens talentos estão ali explorando seus conteúdos. Eu acho que, comparando o satélite com o que aconteceu fora, eu acho que tem um pouquinho de uma diferença que esses jovens, esses novos criativos, eles estão empregando tecnologias absurdas, diferentes, etc. Então, hoje, como o off-salone está muito forte, a gente consegue fazer essa análise. Antes, quando não existia o off, o satélite era explosivo, né? Até nós passávamos um dia só para visitar o satélite, para conversar. Isso mudou. Sim. Então, acho que também estão se reinventando.
A questão do produto assim que mais me chamou a atenção foi do Estúdio Note, que é uma cadeira que ela tem um conceito até mais parecido com a Drug ou um design autoral, e que eles fizeram uma cadeira que ela tem uma almofada que se molda ao corpo. Então, se você sentar agora, você tem uma sentada, se você daqui uma hora é outra experiência. Ela é 100% ergonômica, mas em todos os... Eu não sei nem se é ergonômica, mas ela se molda ao seu corpo de alguma forma. Sim, e então, isso é bom? O resultado é bom? Eu achei bastante interessante, achei curioso, parece um pouco um feijão ali amarrado e tal. Eu achei... não tem novidade nenhuma como tecnologia ou como conceito... É um produto sustentável? De disrupção. Então, eu acho que isso me chamou a atenção, e teve também uma outra designer que fez uma cadeira com algumas almofadas infláveis. Então, isso foi bastante interessante. Eu acho que a questão da sustentabilidade... ela já é default, é assim, ou você está dentro ou você não existe mais. Então, eu acho que nem é mais uma discussão e um destaque tão grande para esses jovens e para grande parte da indústria, né? Mesmo sendo mainstream. Por isso que eu digo que deve fazer parte dessa equação, processo e prática. Sim. É uma obrigação. Mais uma vez, Beto, nós tivemos também a presença de empresas brasileiras e marcas expondo no Salão do Móvel, bem como Baikami, St. James, inclusive a Loroff, que o designer Pedro Franco começou no Salão Satélite, como você acabou de mencionar. Inclusive, a Loroff está na sua 11ª participação do Salone. Enfim, e o design Sérgio Matos também, que começou e hoje está voando cada vez mais. Dentro disso, Beto, eu gostaria que você citasse uma empresa que se diferenciou. E qual a razão? Pode ser uma dentro do Salão do Móvel Internacional ou pode ser uma das nossas brasileiras? Dentro, eu acho que, já que a gente está falando do Salone, sim, existe um projeto da Apex, né, que ele existe fora do Salone, depois ele tem um stand dentro do Salone, mostrando uma variedade de 15, 20 designers, mais ou menos, mostrando uma ou duas peças. Sim. E ao lado tem um stand maior e organizado por marcas. Então, a Century, a St. James, Baikami, Greenhouse, enfim, várias indústrias mostrando ali os seus conteúdos, o que estão produzindo, com o intuito de fazer negócio ali e mostrar. Sim. Então, eu citaria duas, dessas todas que eu citei, eu achei que a St. James estava muito bem resolvida em termos de mostrar designers brasileiros e internacionais que estão produzindo para eles. Sem dúvida. Isso também resulta de uma experiência maior da St. James em participação de feiras internacionais europeias, né? Então, não só o Salone, mas Ambiente, a ICFF em Nova York, enfim. Sim. Então, isso te dá uma experiência de como o seu produto se relacionar com o público, né? Como você se relacionar com os buyers. Sim. E qual o design desse ano da St. James que você destaca? Eu vi que tinha bastante destaque para o Matteo Tibit e que ele estava lançando uma linha de metal e couro. Olha. E tinha também o Fabrício Ronca. Então, tinha uma diversidade bastante interessante. E isso é bom, sem dúvida. Sim. E a Greenhouse se destacou bastante porque eles mostraram uma lounge, uma chaise longue do Bonaguro, que é um italiano. Sim, Giorgio Bonaguro. Uhum. E a Roberta Bancheri mostrou coleções mais amplas, com uma maior tipia de mobiliário. Então, achei que ficou bastante interessante. Assim, foram duas marcas que me chamaram bastante atenção. E a Baikami, com a questão do Baikami verde, levar toda essa questão do reaproveitamento de materiais. Obra de arte também, designers brasileiros, coleções especiais como da Tarsila do Amaral. Enfim, foi mais ou menos por aí. Fantástico. E, Beto, qual, assim, no seu quesito, tá? Dentro daquilo que fique tranquilo, como você quiser expor isso. Eu gostaria de perguntar qual o motivo que leva a empresa brasileira participar
do Salão do Móvel. Um dos motivos. Mas hoje, onde tem uma participação bem maior do Brasil, né? Eu acho que quando eu comecei o Boom SP Design em 2006 e eu ia falar com os nossos eventuais apoiadores, designers, etc., a reação que eu tinha, mas o Brasil não produz design, o Brasil não está pronto para isso, design é italiano. Então, quer dizer, existia um foco muito grande no design pós-guerra italiano, que é muito forte. O mundo mudou, o mundo está em processo de mudança, de abertura, de conexões, de redes sociais, etc. Então, eu acho que cada vez mais as empresas nacionais estão buscando esse mercado globalizado também. Sim. Então, acho que a principal razão é buscar um posicionamento no mercado internacional de forma que sustente parte do seu faturamento para o mercado interno e uma parte para o mercado internacional, que hoje está muito globalizado. Perfeito. E a Semana de Design em Milão é uma verdadeira maratona, né? Na busca por tendências, inspirações, conceitos, materiais, designers famosos e também muitos eventos. Até mesmo parece incansável. E quando nós voltamos, o que acontece? Que sempre ficou alguma coisa que faltou a saber, faltou a conhecer. Então, existe uma sinergia, uma grande sinergia. E o resultado muito superior às nossas expectativas em conhecimento e relacionamento. Lojistas e empresas optam, justamente nessa semana, para ampliar os seus relacionamentos, visando novas parcerias, fidelização de profissionais, sempre com seus respectivos produtos. Tá? Dessa forma, você considera que, para nós, arquitetos, designers, ver essa semana, participar dessa semana com um outro olhar, os nossos olhares, as nossas ações também deveriam visar negócios, oportunidades? Eu acho que isso já existe. As grandes marcas, como a gente já citou, Edra, Cartel, Baxter, enfim, podemos citar muitas marcas aí internacionais, né? Elas já estão, de alguma forma, atuando no Brasil com seus importadores e distribuidores. Então, eu acho que o profissional brasileiro ele vai lá fazer essa visita, entender o que está sendo lançado, o que está sendo conversado para aquele momento. E, quando ele retorna ao Brasil, esses lojistas e esses distribuidores eles são acessados pelos profissionais, ou o caminho inverso, trabalhando esses conteúdos. Então, eu acho que essa troca já existe. Já é um bom começo. Já é um excelente começo. Eu acho que muitas marcas que estão lá, claro, de um universo de 200, 300 marcas, talvez 50, 100 estejam no Brasil, mas já é um número significativo, mesmo porque, para especificar esses produtos, são projetos mais premium, com valores maiores, um valor agregado maior, não só pelo o custo daquele próprio objeto que ele tem na origem, mas principalmente pelos impostos de importação e toda a carga tributária, transporte, enfim, que acarreta um produto sair da Europa e vir para a América Latina. Quanto a essa questão que você disse que a gente faz uma verdadeira maratona e aquela fica até uma competição. Ai, Paulinha, você foi ver a Louis Vuitton? O outro perguntar, você foi ver a Fornacete? Enfim. Eu acho que, depois de ter visitado, sei lá, quase 20 salões, eu tenho me permitido fazer menos e de forma mais qualitativa. Então, eu acho que a Louis Vuitton foi fantástica esse ano e eles também estão se reinventando. Eu percebi. Com uma instalação maravilhosa do lado externo. A MOI mostrou quartos, jornadas de quarto, uma coisa muito charmosa. Mas, dentre as marcas que me surpreendeu, foi a Gubi, que é uma marca tradicional dinamarquesa. Ela foi comprada. Existe consolidação de mercado, assim como tem no fashion design, tem também no de móveis. E foi no Termas, né, a exposição? E foi num clube maravilhoso, uma piscina pública, onde você entrava por um vestiário abandonado, todo detonado, com uma exposição conceitual. Depois você ia visitando salas
com projetos utilizando mobiliário, iluminação que eles produzem. Então, eram ambientes... Nossa, que demais! E aí você saía na área externa, tinha aquela piscina maravilhosa. Então, acho que a grande surpresa esse ano foi a Gubi. Perfeito. Beto, e para finalizar, o que todo mundo quer saber, o que você trouxe na sua bagagem de tendências ou conceitos? Eu acredito, como eu comentei há um tempo atrás, que a grande questão que está sendo olhado principalmente por essa nova geração de designers é a questão de como utilizar e se beneficiar da tecnologia de ponta para utilizá-la no mobiliário, em objetos de decoração, enfim, não importa. Então, é estudar um pouco mais a tecnologia existente mundial. Eu acho que a tecnologia vai estar cada dia mais presente e eu acho que isso é reflexo dessa questão que nós vivemos na pandemia, que acelerou muito o processo tecnológico de relacionamento. Então, isso está, de alguma forma, resultando e impactando a questão tangível do objeto. Sim. Então, eu vejo tecidos, eu vejo metais, eu vejo madeiras, sem falar que tudo isso está sendo produzido com micropartículas de plástico que estão no fundo do oceano e estão sendo resgatados, ilhas flutuantes, né? Aquelas ilhas de plástico espalhadas pelo planeta. Então, eu acho que essa questão da tecnologia, do bem-estar planetário, sabe, do planeta que a gente vive, eu acho que isso tá muito forte. É um ponto para nós pensarmos, nós profissionais, eu acho e aplicar bastante, nos projetos. Muito, né? muito. Procurar materiais, pesquisar. Sim, eu acho que isso está muito forte. E isso está impactando na indústria. Então, Sim. Os tecidos que eles utilizam, os papéis, as madeiras, a origem desses produtos. Sim. Então, isso tudo eu acho que esse ano também ficou muito forte. O Salão do Móvel é incrível mesmo, né? Não é só bagagem, tendências para nós profissionais, para você, curador, né? Enfim, formador de opinião, mas também para as indústrias. Sim. Né? Por isso que até tem cada vez mais, tem um número maior de empresários, de indústrias Sim. participando, né, durante essa semana. Sim, não só como expositor, mas como tradicionalmente como visitante. Mas eu tive a oportunidade de 2 períodos ficar com industriais diferentes, que são meus clientes, que eu desenvolvo produtos aqui no Brasil com eles. Sim. E eu acho que a curiosidade e a necessidade está aí agora. Assim, é o que eu falei. Atuar dentro do nosso mercado primário, que é o Brasil, que é o nosso mercado doméstico, mas sim estar de olho no mercado internacional, porque eles estão muito curiosos em referência ao Brasil. E também bem à frente, né? Sim. Bastante à frente. Beto, a Fanny Metais agradece imensamente sua presença. Eu agradeço. E, sem dúvida, você é um conceito. Assim, não teríamos outra pessoa melhor para contar tudo de Milão para nós. E é um conteúdo, aprender, tudo isso. Eu digo que não é aprender, mas é algo para nós refletirmos, né? E ficar ali e realmente buscar novas aplicações em projetos, tanto de sustentabilidade, procurar novos materiais. Eu acho que a grande questão e a palavra do momento é dividir. E aí, com a gente dividindo olhares e percepções diferentes, aí chega na reflexão que você falou. Exato. E numa ação. Perfeito, Beto. Muito obrigada, amigo, querido. Eu que tenho que agradecer vocês pelo convite. E precisando, é só chamar que a gente vem aqui bater papo. Isso é bom, então vai ser logo. Mais uma vez, finalizando aqui o Fanny Talk, agradecemos ao Léo e ao Pedro da Latug por cederem todo esse mobiliário para nós, essas peças assinadas. Sugiro vocês conhecerem um pouco mais do Boom SP Design, do Beto Cochenza. As descrições estarão no nosso vídeo.